A dúvida de João Batista e a profecia de Isaías 35. Vocês se recordam de qual foi a dúvida de João Batista? Quando foi que um homem de fé como João Batista teve dúvida? Foi João o Batista que batizou Jesus Cristo. Foi ele que, tempos atrás, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Proclamou isso com muita fé, com muita convicção. E ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Ele disse: não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Mas quando ele foi preso e estava prestes a ser morto pelo rei Herodes, ele enviou 12 de seus discípulos até onde Jesus se encontrava. Diz aqui o texto: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Ou devemos esperar por outra pessoa? Ou seja, depois de tudo, agora no fim da sua vida, prestes a morrer, ele titubeia. Ele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora não está tão seguro de que Cristo seja o Messias. E o que é que leva João Batista a duvidar? Esta dúvida de João Batista se deve às expectativas messiânicas que existiam em seus dias. Os judeus esperavam o Messias, mas eles focalizavam na ideia de que o Messias seria um descendente de Davi, que agiria como o rei Davi, guerreiro, como o rei Davi, general, que vai promover uma revolução, que vai fazer uma luta armada contra o Império Romano, e vai trazer a libertação, a redenção. Eles esperavam o Messias muito nesse viés de guerreiro. Veja só, daqui a pouco voltamos para a leitura da resposta de Jesus. Mas veja só, as expectativas messiânicas deles. Assim como Davi venceu Golias, pensavam eles, vai vir o descendente de Davi, um rei da estirpe de Davi, que vai combater os inimigos de Israel, assim como Davi o fez em seus dias, vencendo Golias, vencendo diversas batalhas e dando para Israel uma autonomia, hegemonia política. Veja, eles também se baseavam no Salmo de número 2, versículos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então a ideia é um regente que vai reger com cetro de ferro, e é valente e suplanta todos os adversários. Só que existem muitas outras profecias, eu diria em maior número até, que falam do Messias em outros termos. E essas profecias eram como que ignoradas ou deixadas em segundo plano, não estavam no foco das atenções, principalmente de um povo judeu que estava subjugado há muitos anos. Veja só, algumas profecias que falam do Messias em outros termos não bélicos. Dá uma olhada. Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Ele, o Messias, apacentará o povo na força do Senhor. Então, um Messias pastor, um Messias que apacenta, que cuida, que tem uma outra pegada, que não é aquele Messias guerreiro, violento, sanguinário, de general que luta, que destrói seus inimigos, mas como um pastor que cuida do seu povo na força do Senhor.
Veja, Ezequiel 34, 23, a mesma coisa. E suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Se é verdade que Davi foi guerreiro, é também verdade que Davi foi pastor, e isso é esquecido. Antes de Davi ser um guerreiro, ele era um pastor. E como pastor foi ele escolhido por Deus, e ungido por Deus, ou pelo Samuel, pela instrumentalidade de Samuel, para ser o rei de Israel, como pastor que apacenta o seu rebanho. Veja só Miqueias 5:5, ele será a nossa paz. Não fala de guerra, fala de paz. E este texto de Zacarias 9, versículo 10, que é tremendo, diz assim: destruirei os carros de Efraim. Então ele está usando força, né, para destruir, mas que carros que ele está destruindo? Os de Efraim. Efraim é uma maneira de se dirigir ao próprio povo de Israel, tá? E olha só, e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse Messias, em vez dele chegar como um general que vai armar o povo de Jerusalém, que vai armar o povo de Israel e que vai chefiá-los como um general de guerra para batalhar contra os seus inimigos, pelo contrário, a sua ação será de destruir os carros, os cavalos de guerra, digamos assim, os tanques de guerra, para colocar nos dias de hoje, todo o armamento bélico de Israel. Ele é o príncipe da paz. Está entendendo? Que coisa, eles não tinham a ideia, embora esses sejam textos que encontramos aos montes, nas páginas do Antigo Testamento, eles faziam vistas grossas e ficavam focados na ideia de um guerreiro, de um general. Assim pensavam eles, e por isso, João Batista, bebendo dessas águas, tendo essa expectativa dos seus conterrâneos, de todo o seu povo, ele titubeia, ele fala: olha, eu esperava que Cristo viesse e logo promovesse uma revolução e desse cabo dos inimigos, fizesse, talvez por via de um milagre, seja lá que força excepcional usaria ele para reverter o quadro político. Então a ideia de um reino de Deus em termos muito políticos, muito politizado. Vamos voltar lá então? A pergunta qual foi? De João Batista: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Lucas 7, versículo 20. E o versículo 22 diz assim: então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. E o que vistes e ouvistes, que é sinal de que ele é o Messias, ele já matou não sei quantos, destruiu não sei quantos mais, é isto? Não. Olha lá. Ide, anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E o João Batista se deu por satisfeito e pôde morrer em paz, da certeza de que Jesus era sim o filho de Davi, o Messias prometido, porque as profecias estavam se cumprindo. Que profecia? Profecia de Isaías capítulo 35: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração:
sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com um cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém e amém. Como é que, podem se assentar, como é que essa palavra se cumpre? Bem, é claro que ela começou a se cumprir já nos dias em que termina o cativeiro babilônico, quando eles, como judeus, podem regressar à sua terra natal. E ali temos os judeus voltando, Neemias chefiando a reconstrução dos muros, e depois vamos ter, em dias ainda muito tumultuados, a reconstrução do templo, da cidade. E há muita alegria quando eles podem finalmente regressar para casa. Então, retornarão os resgatados do Senhor com muito júbilo e alegria para Jerusalém, para Sião. Isso é claro, uma profecia que já começa a ter cumprimento naqueles dias, mas muito mais se cumpriu nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada? Passo a passo, veja só aquilo que já lemos. Então, diz a profecia, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. E o que é que Jesus está respondendo para João Batista? Ei, lembra daquela profecia? Ela está se cumprindo. Digam a João Batista o que é que vocês estão vendo, vocês discípulos, vocês estão vendo o quê? E eles estão vendo Jesus curando os cegos, Jesus curando os coxos, Jesus curando os surdos, e isso era um sinal do reino, isso era um sinal de que Jesus Cristo é o Messias, de que a profecia de Isaías 35 estava ali se cumprindo. E Atos capítulo 26, versículo 18 diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tem um outro texto em Isaías capítulo 35, veja só o versículo 3: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Esse texto é citado pelo autor de Hebreus capítulo 12, versículo 12, e lá ele diz a mesma coisa. Perceba que é nos dias do Novo Testamento, com a pessoa de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, que a profecia de Isaías 35 está se cumprindo de uma maneira tremenda. O versículo 4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E Ele veio em Jesus Cristo não para condenar, mas veio para salvar. Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e o mundo que estava em trevas, com o nascimento, com o advento de Cristo, viu uma grande luz. E as palavras de Jesus em João capítulo 12, versículo 15 foram estas, voltadas para Israel, para Jerusalém. Ele diz: não temas, filha de Sião,
eis que o teu rei, aí vem humilde, manso, montado num jumentinho. Essa passagem que é de Zacarias 9:9, que está se cumprindo na entrada triunfal de Jesus. Veja só, não é a chegada de um rei bélico, montado num cavalo poderoso e acompanhado de um exército fortemente armado, não. É a celebração da entrada de um rei que vem humilde, manso, montado num jumentinho. Não temas, é a palavra. Não temas, Jerusalém, porque o teu rei vem a ti. Ele não vem a ti para te oprimir, ele não vem a ti para cobrar mais impostos, ele não vem a ti para te extorquir, ele não vem aqui para te fazer sofrer, ele vem para te salvar, ele vem para te redimir, e ele vem manso, humilde, montado num jumentinho. Não temas. Se você ler lá em Isaías 35, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Chega esta profecia dizendo, não temam, não tema, o teu rei chegou. E o teu rei chegou não como um prepotente, arrogante, valente, mas como alguém manso, humilde, montado num jumentinho. Marcos 6, versículo 50, as palavras de Jesus são as seguintes: tende bom ânimo, sou eu. Se Jesus chega para você e diz isso, como é que você vai se sentir? Não importa o quão desalentado, de repente, no seu sofrimento, na sua angústia, ele se manifesta e diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mais uma vez, a profecia se cumprindo. Veja Marcos 10, versículo 49. Tende bom ânimo, ele disse isso para quem? Para o cego de Jericó, não foi? Tende bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Ele disse isso através dos discípulos. A mensagem, chamai-o, trazei-o a mim. E os discípulos disseram, tem bom ânimo, levanta-te. Ele que estava desolado, ele que estava sentado, desalentado, moribundo, caído, cabisbaixo, cansado de esperar. De repente, esta mensagem, esse evangelho que é boa notícia para os pobres, para os desalentados, desanimados, para os oprimidos, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E Hebreus 6,18, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Alguém aqui já correu para o refúgio? Levanta a mão que eu quero ver quem já foi para o refúgio. Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa realidade no meio da batalha, da guerra, diante dos nossos opressores. Nós temos alentos que estavam desalentados, agora encontram em Cristo refúgio, ânimo e força. Profecia se cumprindo em Cristo Jesus. O versículo 4 ainda, veja, encontra também cumprimento em Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, citando Isaías 61, mas que também tem a ver com a profecia de Isaías 35. Jesus toma a palavra, assim ele inicia seu ministério, entra numa sinagoga, pega as escrituras sagradas, abre-a no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje e não depois, e não amanhã, e não na segunda vinda, já estava cumprindo-se a profecia nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, já por ocasião da sua primeira vinda. E o versículo 8 que diz, de Isaías 35, versículo 8, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. O que disse Jesus em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho se cumpre em Cristo, é Ele o caminho.
Ele o caminho, a verdade e a vida. Veja Atos capítulo 2, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Meus irmãos, quem está no caminho, quem já achou o caminho, não erra mais. Quem está no caminho já tem a salvação, já tem bebido da água da vida e tem experimentado vida abundante. O que é que Jesus veio trazer? Vida e vida com abundância, aqui e agora. A plenitude do Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito? Alegria, paz. Gente, aqui e agora você pode andar no caminho, experimentar o caminho, e é um caminho de vida. E quem conhece esse caminho, conhece a alegria perpétua, perene, na tua presença, no teu caminho, a alegria perpetuamente. Meus irmãos, você tem experimentado a alegria de Deus? Sabe, quando Jesus Cristo, antes de morrer, anunciou aos seus discípulos que ele morreria, os discípulos ficaram chocados, ficaram entristecidos. Jesus disse para eles: quando eu for tirado, quando eu morrer, quando me matarem, eu for tirado de vocês, vocês vão ficar muito tristes, é verdade. Mas outra vez, eu serei devolvido a vocês. E ele já falava a respeito da ressurreição. E nesta ocasião, vocês vão experimentar uma alegria que ninguém mais vai poder tirar de vocês. E aí? Você tem experimentado essa alegria? É isso, gente. Você tem a alegria do Cristo ressurreto. Tem cristãos que vivem como se Cristo estivesse morto ainda. Parece que eles estão numa vida carregando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma constante peregrinação de tristeza, de desalento. Mas Ele ressuscitou. E esse é motivo de toda alegria. Aí, a sua circunstância muda, não muda? Tem dia que as coisas parecem adversas, contrários, os ventos são contrários. Nos vemos diante de um temporal. E aí? Nesta hora você precisa lembrar que Jesus já ressuscitou e que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que temos nele a vida, e que estamos em Cristo e Ele está em nós, então, a vida eterna. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Meus irmãos, na presença de Cristo, alegria perpétua. Cantamos hoje um cântico, que é o último, né, Marcos? Foi o último que cantamos aqui, que fala, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Isso é festa, é saltar de alegria. Por quê? Porque Deus é vivo, está vivo e não tem para ninguém. Essa é a verdade. Não tem para ninguém. Isaías 35, versículo 8, ainda falando um pouco mais sobre aquela profecia. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Isso é uma figura de linguagem. Deus não tem nada contra o leão. Ele criou o leão. A ideia aqui é que o leão representa animal feroz, nem animal feroz. Você não tem que ter medo de cara brava, né? De animal feroz, digamos assim, do Império Romano, desses principados e dessas potestades, dessa gente bélica, armada, desses corruptos. Você não precisa temer a ninguém. Na verdade, esse símbolo aqui representa que ninguém vai andar por esse caminho, vai atinar com esse caminho, vai conquistar esse caminho pela via da força. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. E aí aquela coisa, gente que se acha,
gente arrogante, gente presunçosa, gente que se sente melhor do que os outros, gente que acha que tem um direito no céu, gente que quer ganhar o céu como um leão. Não tem lugar lá. Lembra das bem-aventuranças? Assim começa o sermão da montanha. A primeira bem-aventurança, o primeiro bem-aventurado, destacado, qual é? Bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito. Esta é a virtude número 1 que o leão aqui, ou o feroz, o valente, o bonzão, o rei da cocada não tem. Que ele se acha. Tem gente que acha, ó, Deus, se o senhor vai salvar alguém, eis aqui o candidato, sou eu, né? Não é por aí, não é por esse caminho. É a humildade, é o reconhecimento de que não posso subsistir na presença de Deus baseado na minha própria justiça, mas é na multidão das suas misericórdias. Então aqueles religiosos prepotentes, arrogantes, que se sentiam o máximo, que se sentiam os bambambãs da fé, foram eles duramente criticados por Jesus. E Jesus ainda diz no final do seu sermão, olha, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Muitos daqueles dias me dirão, Senhor, mas em teu nome não realizamos grandes feitos, maravilhas, poderes. Aliás, hoje o testemunho da Leda falava, né? De talvez pessoas convidando, você precisa de uma oração forte. Você precisa conhecer o homem de Deus da oração portentosa. Então, tem gente que se acha até espiritualmente falando. Uma das piores coisas que existem no mundo religioso é o orgulho religioso. É uma das piores pragas. Foi com esses que Jesus bateu de frente e seus mais duros sermões, as mais duras reprimendas foram voltados para esse. Ele diz, muitos me dirão, eu fiz isso em teu nome. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais, maravilhas e prodígios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. São os leões, são os animais ferozes, são os que se acham, são os exibicionistas. Ai deles naquele dia. Pelos seus frutos os conhecereis e não pelos dons. Cuidado, meus irmãos, não é pelo dom que você conhece um verdadeiro profeta. Todo falso profeta manifesta dons igualmente. Então, é pelos frutos que os conhecereis. Então, veja, Mateus 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos poderosos, dos arrogantes, prepotentes, e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Graças te dou, porque assim foi do teu agrado. Meus irmãos, são os pequeninos, são os pobres, são os humildes, são os que estão de mãos vazias, são os que reconhecem a sua pecaminosidade, são os humildes que andam nesse caminho, que abraçam pela fé a salvação em Cristo Jesus. Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não é o melhor que vai entrar no céu, não é o maior que vai entrar no céu, não é o mais rápido que vai entrar no céu, não é o mais vocacionado que vai entrar no céu, é aquele que abraça a graça e a misericórdia de Deus. Bom, Isaías 35, já estamos indo para o final do capítulo, versículo 10. Este é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Fala da alegria. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e dele fugirá toda a tristeza e o gemido. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E eu já digo que aqui e agora podemos experimentar isso. Podemos experimentar a alegria do Espírito Santo.
Veja só, João capítulo 16, versículo 22. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, não é a fartura de bens o reino dos céus, mesmo com as coisas, com o pão nosso de cada dia. Aliás, é assim que somos ensinados a orar, e tendo com que comer e com que vestir, devemos nos dar por satisfeitos, sabendo que o Senhor supre dia a dia em glória cada uma das nossas necessidades. Experimentamos o reino, o céu no nosso coração, alegria, paz, a justiça do Espírito Santo. E ainda sobre esse versículo, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna corará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e gemido. Veja lá, como é interessante perceber que também há um aspecto desse versículo que só experimentaremos, só se cumprirá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Se é verdade que agora podemos ter gozo, paz, podemos aprender como o apóstolo Paulo a estar contente em toda e qualquer circunstância, a saber, mesmo na adversidade, que a graça do Senhor nos basta, até alegria em todo tempo, sabendo que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade também que ainda gememos, ou não? Gememos. E aqui diz que deles fugirá a tristeza e o gemido. Num certo sentido, foge já. A gente consegue ter força hoje para espantar o gemido e a dor, mas temos que confessar que ainda dói. Tem a teologia da prosperidade que prega que Deus já levou toda a enfermidade, toda a dor, né? E entende que isso é literal. Então que você nunca mais vai ficar doente, e se ficar você tem que repreender, tomar posse já da cura, e também não vai ter dor, né? Bom, a verdade é que isso é uma mentira, isso não cola. Jesus não teve sede, não sofreu, ou Jesus não gemeu no Getsêmani, não suou sangue, está percebendo? E os discípulos de Jesus? E eu e você? Dói ainda? Eu falo para os pregadores, os falsos profetas da teologia da prosperidade, assim, eles são falsos profetas, são mentirosos, são enganadores. Vou fazer com eles o teste da marreta, já que não dói, já que Jesus levou a dor, não é? Vamos, venham para o teste da marreta. Põe a mão, o dedão, e a gente dá uma marretada, para ver se dói ou não dói. Nós ainda gememos, diz o apóstolo Paulo, não sou eu. Para combater uma teologia enganosa, de pessoas fraudulentas. O apóstolo Paulo diz, toda a criação, Romanos 8, versículo 23, mas já no versículo anterior, 22, ele diz, toda a criação geme e suporta angústias até agora. E no versículo 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, por isso temos alegria, temos já as primícias do Espírito, mas são os primeiros frutos, a colheita plena ainda está por vir. As primícias, como de uma colheita, os primeiros frutos, é a primeira fase da colheita, e já nas primícias, e nessa primeira fase, a gente já dança, a gente já jubila, a gente já salta de alegria, não é? A festa da colheita começa já, quando começamos a colher, já uma antecipação daquela colheita plena que virá. Mas ainda é os primeiros frutos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Mas então como é que fica Isaías 53, que diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores? Ainda gememos, está entendendo? Ainda gememos. No nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por que a gente geme? Porque está nesse corpo. Porque esse corpo ainda está suscetível à dor, está suscetível à doença,
está suscetível ao envelhecimento, está suscetível à morte. Portanto, o último inimigo a ser vencido é a morte, e só acontecerá isso por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando experimentaremos, receberemos um corpo incorruptível. Até lá, estamos num corpo que, diz o apóstolo Paulo, num tabernáculo que ainda se desfaz, se deteriora. E é isso que a gente tem que compreender. Então, essa profecia de Isaías 35, 10, tem já o seu cumprimento aqui e agora, em Cristo, mas muito mais plenamente no dia por vir, por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aí, de vez, para nunca mais voltar, fugirá de nós toda a tristeza e o gemido. Tá bom? Veja Apocalipse 21, versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aí se cumprirá cabalmente a profecia de Isaías 35, 10. Precisamos entender que Cristo veio, a princípio, manso, humilde, montado no jumentinho, mas que na sua segunda vinda virá montado num cavalo poderoso e acompanhado do exército angelical. Está entendendo? E aí, naquele dia, haverá todo juízo, toda uma nova história, punição para tudo que é mal, tudo que é perverso, e o fim de toda iniquidade, e o começo de uma nova era. E isso acontecerá, veja, Apocalipse 21 é o texto que fala da nova Jerusalém, do céu que Jesus veio trazer. Então, precisamos entender esses aspectos do reino de Deus. Se Jesus é o Messias, se Ele é o Cristo, precisamos entender que Ele veio e já inaugurou o reino já está em processo de desenvolvimento, mas a plenitude do reino ainda é por vir. Veja, Jesus, em capítulo 12 de João, versículo 31, ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E isso aconteceu por ocasião já da primeira vinda de Cristo. E ele disse em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Isso é a descrição do que temos lá em Apocalipse capítulo 12, versículos de 8 a 10. O grande dragão foi lançado fora, caiu como um relâmpago. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi, neste momento em que via Satanás caindo como relâmpago, perdendo poder, sendo destronado, a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, Satanás. Veja o que aconteceu imediatamente, consequentemente, no céu. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Tem gente que acha que isso vai acontecer lá no futuro, mas meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o acusador já foi lançado fora, porque quem está em Cristo está no caminho, tem paz, tem bênção, tem vitória. Veja lá o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 15, que na cruz Jesus triunfou sobre os principados e as potestades e os expôs ao ridículo. A vitória já aconteceu, por isso é que é dito, em todas essas coisas, adversidades, morte, lutas, todas as guerras, todos os conflitos, enfermidades, todas as privações humanas, somos mais do que vencedores. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele já venceu Satanás, ele já venceu o mundo, por isso tenham bom ânimo. E Efésios 1, versículos 20 e 21, fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pasmem agora, podem ficar espantados, Paulo
Mais adiante diz: e nós estamos assentados juntamente com Cristo. E você pensava que estava sentado aqui nos bancos da igreja de Mirandópolis, única e tão somente. A sua posição espiritual é: quem está em Cristo aqui, levanta a mão bem alto. Quem está em Cristo está sentado juntamente com Ele, reinando. Por isso reinamos com Cristo. Aquilo que ligardes na terra, será ligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquilo que você desligar aqui na terra, portanto, o poder da oração. Deus não nos deu armas bélicas, mas nos deu armas espirituais, para combater toda e qualquer espécie de fortaleza, ou não? Diz o apóstolo Paulo: as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus, para derrubar e destruir fortalezas. Você tem tomado posse disso? Você bebe da palavra, você come da palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, aproprie-se disso, das promessas reais e não fictícias, que se apregoam por aí. Eis aí a palavra do Senhor, eis aí a exposição das Escrituras Sagradas. E por fim, o reino de Jesus não é político. Por isso, estava com uma expectativa política João Batista e os judeus, de um modo geral, esperando que ele viesse com uma ação política. Como não veio com ação política, houve então aquele titubeio. Mas Jesus disse aos seus discípulos, em Lucas 17, versículo 20, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu não ouvi nenhum amém agora. O reino de Deus está no meio de nós, está entre nós, acontece e se desenvolve por ação do Espírito Santo nos corações. Então você não vai dizer, olha, o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali, em termos políticos. Você nunca vai ver um trono, um Cristo assentado num trono humano, como as pessoas pregam. Tem que reconstruir o templo, tem que reconstruir um palácio lá em Jerusalém. Jesus ainda vai governar o mundo inteiro de Jerusalém. Aonde que isso está na Bíblia? Em lugar nenhum. Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência visível. Mas como é que as pessoas estão esperando um reino visível de tipo político aqui nesse mundo? Ele disse para Pilatos, o meu reino não é desse mundo, não disse? Meu reino não é desse mundo, o meu trono é lá no céu. Todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés, diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Você consegue ver todas as coisas sujeitas a Ele? Você não consegue ver todas as coisas sujeitas, mas todas as coisas foram sujeitas e são debaixo dos seus pés já. Mas Ele não é visível desta forma, disse Jesus. E Mateus capítulo 13, versículo 44. E como um tesouro escondido é o reino de Deus, que não é facilmente identificado, mas os que o descobrem encontram grande alegria. É isso, eis aí o reino de Deus, como um grão de mostarda, que é tão insignificante, tão desprezível a princípio, mas essa semente plantada cresce, desenvolve, torna-se uma árvore frondosa, digamos assim. O reino de Deus tem um desenvolvimento humilde e meio discreto, e vai crescendo paulatinamente, mas vai se expandindo, e veja o poder do cristianismo tirando o joio no meio do trigo, tá? Tem joio no meio do trigo? O reino de Deus é como alguém que plantou o trigo, e veio o inimigo na calada da noite plantou o joio. Portanto, cresce o trigo, cresce o joio, e a gente vê na cristandade elementos de trigo, mas vê na cristandade muitos elementos de joio, e muita gente, por causa do joio, despreza o valor do trigo. E não, gente, tira o cristianismo da história da humanidade, e o que seria do mundo? A gente às vezes precisa fazer uma releitura da história sob a ótica da ação cristã, quer na cultura, quer nas ciências, porque se a ciência desenvolveu-se e chegou aonde chegou, é devido ao cristianismo. E a gente poderia falar muito mais sobre isso,
mas não temos tempo. E Efésios 1:3, bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, aqui e agora. É o cumprimento da profecia de Isaías 35. Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes a gente pertencia ao reino das trevas, antes o capeta dominava, antes éramos escravos do pecado, mas agora fomos libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele reina e nós somos seus súditos, nós somos seus servos, nós pertencemos a Ele, nós já fazemos parte do reino. E Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para terminar, Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando perpétua alegria. E o apóstolo Paulo disse isso da prisão, da cadeia, porque aprendeu, está contente em toda e qualquer circunstância, alegria perene e todo gemido um dia fugirão todo gemido e haverá alegria perene quando da segunda vinda de Cristo. Mas nós que temos as primícias do Espírito, que já experimentamos os poderes do mundo vindouro, podemos ter o antegozo do céu aqui e agora, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração, a alegria no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, e podemos enfrentar tudo de uma nova perspectiva, porque estamos no caminho. Amém?